Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE, que você também acompanha na TV Show. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política da casa e apresentador do programa. Para o episódio de hoje, nós convidamos o presidente do sindicato APO, que é Anísio Melo. Anísio, que é ligado à educação, é um dos representantes do setor aqui no Ceará e também é pré-candidato a deputado federal. Anísio, seja muito bem-vindo, espero que essa nossa conversa seja extremamente produtiva. A pré-conversa já foi boa. Muito bom, muito bom. Perfeito. Anísio, eu queria começar sobre um assunto que está muito em pauta na educação, que é a questão do precatório, a quinta parcela do precatório, que já vem sendo paga aos professores e hoje, inclusive, se não me engano, foi disponibilizado aí o segundo lote dessa quinta parcela. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que é que isso representa para os profissionais da educação e também em relação ao valor, né? Qual o valor aí que vai ser disponibilizado para os professores? Bom colocar. Precatórios do Fundef, é bom saber que são cerca de 250 bilhões. 250 bilhões que serão destinados aos estados do Norte e Nordeste, enquanto complementação, e pela nossa luta sindical e jurídica, garantimos a obrigatoriedade de colocar 60% disso no bolso do professor e 40% investimento nas escolas. Sim. Mas o lobby, que eu chamo lobby do mal derrotado, tem várias facetas, né? E tenta diminuir essa vitória nossa. No caso do Ceará, só da rede estadual do Ceará, chegará a cerca de 4 bilhões na rede pública estadual. Já tivemos a primeira, a segunda e a terceira parcela, que foram frutos da parte que eles chamam de parte incontroversa, aquela que não houve muita disputa em relação ao valor, e agora nós estamos na segunda parcela da que eles dizem da parte controversa, que a União negou o valor, foi feito um acordo e agora está sendo pago, né? Cerca de 300 milhões estão sendo pagos, 40% para as escolas e 60% para os professores. Desses agora já pagamos ao pessoal que tinha vínculo, cerca de 22 mil professores, e agora nós estamos na segunda parcela dos professores que não têm mais vínculo com o Estado. E essa segunda parcela, cerca de 190 milhões, estão sendo destinados aos professores de forma geral, e cerca de 22 milhões hoje está caindo no bolso de cerca de 3 mil professores que lutaram junto conosco e estão recebendo diretamente o seu recurso conquistado e reconquistado por nós. Para quem não sabe o que é esse precatório, eu queria que o senhor explicasse um pouco também do que representa a conquista e como foi também toda essa luta, porque não foi algo que surgiu da noite para o dia e não é algo que alguém, uma canetada, chegou e simplesmente assinou. Foi preciso uma luta ali quase que diária para chegar nesse resultado, né? Primeiro eu digo sempre, chamo de lobby do mal, no sentido figurado, governo de todas as cores e sabores, a própria AGU, empreiteiras, editoras, todas elas, prefeitos, tinham o dinheiro certo, livre, leve e solto. Nenhum deles peticionou para a educação, muito menos para o professor. Nós fomos, contraditamos juridicamente, dizendo que o recurso deveria manter aquilo que a Constituição dizia lá no Fundef, né? Na lei do Fundef. E nessa disputa, que vem desde 2015, em 2020, 2021, nós conseguimos cravar uma decisão no STF, sendo que aqui no Ceará nós já tínhamos ganho através de uma ação civil pública, conseguimos cravar dentro do Congresso Nacional e no próprio STF a lei que garantiu os 60% aos professores e 40% para as escolas, né? Então, esses recursos devem ser entregues aos professores, devem ser entregues às escolas. Nós estamos numa fase de resistência para garantir o total desses recursos. Infelizmente, esse lobby do mal se rearticula de todas as formas para não pagar integral, com a tese de que tem que ter um deságio junto à AGU, com a tese que tem que separar juros de principal e com a tese que tem que descontar imposto de renda. Na rede estadual, nós conseguimos de forma integral. Então, os professores estão recebendo de forma integral e esse processo desses 40% que chegam à escola estão aí capitaneando e garantindo o investimento em creche, em educação infantil, escola de ensino fundamental e ensino médio, nas escolas em tempo integral. Então, um dinheiro que nenhum governo queria, nós conseguimos resgatar, colocar dentro da escola, do bolso do professor, e agora cabe a gente continuar a eterna vigilância,
porque o lobby do mal opera para tentar sugar. Agora, os bancos, inclusive o Master, está de olho nesse dinheiro. Sim. Então, professor, professora, não entregue seu dinheiro aos bancos. Foi uma conquista e cada segundo de demora para você receber, você tem juros e correção que estão acima do mercado. Então, o dinheiro está garantido para você, para os seus herdeiros. Logicamente, a pessoa não quer passar para os herdeiros, quer receber em vida, mas se houver algum infortúnio, recebe sim os herdeiros e herdeiras, e a gente está nessa luta para que o dinheiro chegue de forma integral dentro do bolso do professor. E esse pagamento do precatório, dos precatórios, pelo que o senhor, pelo que o Apel que tem acompanhado, ele é feito aí de forma realmente correta, né? Ele chega nos professores de fato, ou tem algum problema? Ou... Eu quero ressaltar o Ceará. Realmente o Ceará é referência. Na vitória que a gente teve jurídica junto ao governo do estado, nós conseguimos implantar uma comissão de acompanhamento. Tem o governo, tem o sindicato, então esse recurso chega realmente de forma transparente, de forma controlada. Infelizmente, no restante do Norte e do Nordeste, há uma dificuldade, inclusive, dos sindicatos participarem do processo. Então, nós temos, sim, pedido ajuda ao Ministério Público, aos órgãos fiscalizadores, para que um prefeito aqui e acolá, um governador, não desvie os recursos ou não separe a integralidade ao professor. O professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a educação do Ceará. O senhor acabou de fazer um elogio à forma como o Ceará tratou essa questão dos precatórios, e eu queria que o senhor falasse de uma forma mais ampla, geral mesmo, a situação educacional do Ceará também em comparação com os outros estados, que eu sei que o senhor acompanha também os outros estados, até porque os sindicatos eles estão sempre em contato, né, das variadas unidades federativas, porque muito se fala da educação do Ceará, muito se elogia a educação do Ceará. Obviamente você tem aí alguns casos mais específicos que acontecem em todo o estado, em todos os estados, em todos os setores, né? Acontece na saúde, acontece também na educação, mas eu queria que o senhor falasse de uma forma mais ampla como o senhor enxerga hoje a educação do Ceará aqui no estado. O Ceará acabou tornando-se uma ilha, num arquipélago com muita dificuldade nos estados e municípios, porque nós aqui tivemos um governo Cid mais recente, depois Cid 2 vezes, né? Sim. O governo Camilo, um governo da Isolda de transição e agora o governo Eumano de Freitas. E para você ter uma ideia, passaram todos esses governos e sempre houve um instrumento que foi permanente, que é a Mesa Geral de Negociação da Educação, garantida em lei, onde nós sentamos com o governo e conseguimos mostrar que o sindicalismo também se faz de forma inteligente, mostrando números. Foi aqui o primeiro estado a garantir, para além do que era obrigatório, que era só 60% dos professores, foi o estado que, na Lei 15.064, conseguiu garantir uma lei estadual que obrigava o governo estadual a colocar no mínimo 80% do Fundeb com os professores. Essa raiz nos deu potencialidade para nós conseguirmos ter a valorização do piso. Foi o primeiro estado e o único estado que pagou o piso na íntegra, repercutindo na carreira e garantindo 1/3 de planejamento. Então, essa vitória, que é uma vitória da luta do sindicato, mas também do processo de negociação com os governos, nos deu essa base de referência para tornarmos hoje a carreira do magistério cearense a melhor do país. Aqui vai atrair muitos, inclusive, já falando aqui, um novo concurso que se avizinha, que nós conseguimos garantir na mesa que serão chamados 3.000 professores para estar dentro da sala de aula. Então, essa carreira nacional, essa carreira tem uma referência nacional, porque tem uma base de financiamento. Você não avança se você não garantiu a base do financiamento para dar sustentabilidade à valorização dos profissionais da educação. Então, aqui o Ceará ele foi referência. E eu digo, tanto pela valorização dos seus profissionais, que nós queremos mais, mas temos que reconhecer até onde a gente andou, e as estruturas das escolas, a política pedagógica, a política de gestão, conseguiu trazer para o Estado de Ceará essa referência do ponto de vista de rede estadual, referência nacional, e os resultados estão aí. Então, é preciso ver que não é só uma estrutura escolar, você tem que valorizar também os profissionais que estão dentro desse processo. E aí nós estamos numa luta muito grande para valorizar todo o núcleo gestor, todo o professor, os funcionários da educação. Garantimos a revisão da tabela dos funcionários da educação para além do professor. Então, acho que essa conjugação de esforço e de luta é que provou que sindicalismo se faz de forma inteligente, utilizando a sociedade para estar ao nosso lado.
A nossa luta foi sempre ao lado dos estudantes, dos pais, e precisamos agregar valor a esse processo. Por isso, o Ceará hoje é referência nacional. Sim. Eu acho muito disso por uma ação de governos, mas principalmente da sociedade civil, através do sindicato e das entidades estudantis que trouxeram para a mesa de negociação a real necessidade e apontou para o financiamento. Então, o Ceará é protagonista, é pioneiro, tanto no Fundef, no Fundeb, no Fundeb. Nós queremos ser, sim, esse protagonismo nacional. Em relação às gestões municipais também, como o senhor observa, porque não adianta você ter uma gestão muito boa na educação em nível estadual, né, que os estados, para quem não sabe, eles são responsáveis ali pelo ensino médio, né, chega no primeiro, segundo ano, se você não tem uma base antes no ensino fundamental dos alunos que passaram aí sexto, sétimo, oitavo, nono ano, se não fizer uma base boa, no ensino médio pode não ter um resultado positivo também. Então, como o senhor avalia também as gestões municipais, se elas também têm feito aí um bom trabalho, obviamente não falar de todas, porque são 184 municípios, mas, assim, de uma forma resumida, o cenário no Ceará, se ele é positivo ou é negativo, aí, pela visão da APO e pela visão do senhor também. Eu acho que um outro elemento importantíssimo foi que a rede estadual ela conseguiu agregar, conjugar junto com o município uma proposta política pedagógica que é exitosa. Então, as prefeituras, a partir de uma linha geral nacional e principalmente estadual, ela conseguiu, através de programas e projetos, estar articulados. Eu acho que no Ceará, essa questão do CMS, né, para os municípios que têm rendimento escolar, um diferenciado, ajudou muito. E tem uma parceria, tem sido muito forte. A Secretaria de Educação, parabenizar aqui a secretária Jucineide, né, a atual secretária, mas um conjunto de secretários e secretários que já passaram, conseguir trazer para o Ceará não só a rede estadual, mas também a rede municipais num projeto importantíssimo de aprendizagem, de metas, de resultados, de avaliações que unem a rede estadual e a rede municipal. Então, nós estamos vendo hoje a rede estadual como referência, mas as redes municipais têm dado resultados importantíssimos, tendo as melhores escolas no Brasil. Então, tanto no ensino, na educação básica, na sua totalidade, nós temos visto que o Ceará tem uma referência muito forte. Os secretários municipais, né, e as redes municipais têm participado dentro de um projeto em que o Estado do Ceará tem sido alfabetização na idade certa, saindo aqui do Ceará. Eu acho que traz o Ceará para ser protagonista e ser referência nacional, né? E não é à toa que a gente tem um ministro da Educação, acho que tanto pela essa construção que temos hoje. Agora, eu acho que o foco tem que ser, novamente, no financiamento, porque querem roubar nosso dinheiro aí, e sem esse dinheiro o Fundeb morre e a educação perece. Perfeito. Vamos falar sobre esse assunto então, né, o presidente, porque a gente estava até falando antes aqui de iniciar a gravação, uma conversa, sobre um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, passou no Senado, inclusive, que trata ali sobre recursos do pré-sal, né, e que parte desses recursos do pré-sal, inclusive, devem ser destinados aí à educação, mas se tem aí uma discussão muito por parte do próprio Centrão, de setores do agronegócio, também de destinar parte desses recursos para a questão de pagamento de dívidas, né, do setor do agro. Esse projeto passou no Senado, vai para a Câmara agora. Como é que está essa discussão no momento? Como é que está também a participação dos sindicatos para tentar fazer ou travar esse projeto ou recusá-lo, enfim. Como é que está essa questão? Se o agro é pop, o agro não pode ter olho grande e querer meter as suas mãos dentro do dinheiro da educação. A sociedade precisa acordar. Para você ter uma ideia, a Lei 12.858, além do governo Dilma, ela apontava que dos recursos do royalties, 75% e 50% do fundo social deveria ir para a educação e saúde. E, além disso, a lei aponta que, além da educação e saúde, a investimento em ciência e tecnologia, no esporte, na cultura, deveriam contemplar a totalidade desses recursos. Nós temos hoje estocados cerca de 964 bilhões só de royalties e fundo social do pré-sal. Então, o agronegócio agora, por uma brecha da lei, né, através do Senado, está de olho em retirar 180 bilhões de royalties do petróleo, do Fundo Social do Pré-Sal, para colocar, para bancar a dívida do agronegócio. Então, nós achamos o absurdo ter feito de forma apressada dentro do Senado e nós queremos barrar isto.
E a nossa luta, junto com a UNE, com a UB, Sindicato APO, Frente Norte e Nordeste, nós conseguimos preservar os 50% do Fundo Social do Pré-Sal, minimamente. E com a nossa mobilização, agora, o projeto 5211 do Senado vai voltar para a Câmara. E nós estamos resistentes, nós estamos dizendo que nenhum centavo deve sair da educação para cobrir déficit de empresas privadas, grandes latifúndios, que podem retirar dinheiro da educação e da nação. Então, esse projeto volta para a Câmara e nós iremos fazer frente para que não seja votado. E segundo, que a gente possa, ao invés de estar discutindo dinheiro para o agronegócio, a gente regulamente o dinheiro da educação. Temos o Fundeb, o novo Fundeb, que foi uma grande vitória nossa, que está injetando mais de 350 bilhões, né, na educação, fruto de recursos do município, dos estados e 23% da União. A União coloca 23% do fundo a mais para vitaminar estados e municípios, e esse dinheiro só cresce até 2026, né? Chegaremos a 23% ao seu pico, e ao invés de a gente revisar o novo Fundeb, pegando o dinheiro do pré-sal, colocando dentro do Fundeb, e assim tendo controle social, transparência, e o dinheiro obrigatoriamente vai chegar ao professor, ao funcionário e dentro das escolas. Infelizmente, o lobby do mal contra-ataca. A gente está enfrentando o lobby do mal várias vezes, no precatório Fundeb, enfrentamos no Fundeb, enfrentamos no pré-sal e agora enfrentando também no novo Fundeb. Então, se esse dinheiro entra de forma regulamentar dentro do novo Fundeb, ele já tem o controle social e a destinação específica. Infelizmente, o Congresso Nacional quer as rachadinhas, quer o orçamento secreto e quer meter a mão, inclusive, no dinheiro do PNE, do Fundeb, querendo colocar, no caso da Câmara, que 30% que a gente arrecadar para a educação seja garantido, mas que quem vai fazer a ordenação da despesa, quem vai controlar é a Câmara dos Deputados. Ou seja, além do orçamento secreto, além das emendas PIX, agora vão meter a mão no dinheiro da educação, mesmo mantendo a destinação, mas quem vai controlar é o Congresso Nacional. Então, nós achamos que estamos vivendo uma república às avessas, onde os deputados agora dominam o orçamento, aplicam onde eles querem, no prefeito ou prefeita, que faz com que eles sejam reconduzidos. Então, essa fórmula não pode ser aplicada dentro da educação, questionamos de forma geral, e nós queremos que o PL do Senado seja derrotado na Câmara, e para isso é necessário que a população entenda. A creche, a escola, o piso do professor, o piso do funcionário, a valorização da educação pública está ameaçada porque estão de olho no pré-sal. E temos pré-sal, né? E agora encontramos uma faixa equatorial, que é bem maior. Já encontramos petróleo na faixa sul. Então, essas riquezas precisam fazer parte de um projeto de desenvolvimento e não está na mão do Congresso Nacional ou para prefeito ou prefeita fazer o que eles quiserem. Bota dentro do Fundeb que a gente resolve. O presidente, a gente falando sobre essa questão do Congresso Nacional, se eu falo aí, usa o termo lobby do mal, nesse último biênio 25-26, eu acredito que não tenha havido sequer um mês completo em que não se houve aí pelo menos uma briga mais firme aí entre o executivo e o legislativo no âmbito do governo federal, né? No caso, o governo federal do presidente Lula com o Congresso, seja aí com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a gente está chegando num momento muito próximo agora das eleições. A gente sabe que a questão tudo fica mais quente o clima, e aí nessa discussão às vezes são feitas algumas concessões de um lado, umas concessões de outro, e se coloca em discussão às vezes até mesmo questões de recursos da educação, pautas da educação. E aí eu queria saber com o senhor como frear que isso não aconteça. A gente já teve, por exemplo, o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, já falou sobre isso várias vezes, já falou para não meterem a mão no dinheiro da educação, mas às vezes isso não depende apenas dele, né? Isso depende de vários fatores. Então, como frear realmente aí essa questão para que não metam a mão na educação? Acho que, às vezes, eu já falei diretamente ao ministro, até o ministro Guimarães, nós tivemos várias conversas. O que me deixa assustado não é o grito do lobby do mal, nem a ação do lobby do mal. É o silêncio de quem deveria defender, né? Então, eu acho que o Congresso está contaminado, né? Todas as cores ali acabaram se acomodando com esse orçamento, né? Parlamentares de esquerda, de centro, de direita, se unem
para garantir que esse bolo das emendas aumentem e de diversas formas. Eu vejo deputado A entregando um equipamento, né, um trator, o outro asfaltando de outra cor ali, mas todos através dessas emendas que não dão substância ao que é necessário. A segurança, a saúde, né, a educação, que precisa de verbas garantidas e constitucionalizadas, definida constitucionalmente a sua aplicabilidade, para os executivos aplicarem e o legislativo fiscalizar e o STF julgar. Só que hoje o legislativo quer executar. E quando ele executa com dificuldade de controle social. Então, essa ganância no Congresso Nacional, ela se dá muito pela forma acomodada também que esse campo progressista vê essa questão do orçamento secreto e as emendas PIX, né? E querem abocanhar os recursos que hoje são constitucionalizados. Não é à toa que dentro do Congresso Nacional querem diminuir a obrigatoriedade da União de 18%, né, para 15%, aquilo que é obrigado constitucionalmente. Não é à toa que querem diminuir também a obrigatoriedade do município e estado dos 25% no mínimo com a educação. Então, querem desmanchar aquilo que a nossa Constituição garante, a obrigatoriedade de aplicação de recursos com as áreas estratégicas. Então, eu acho que o Congresso Nacional perde muito a partir do momento em que as bancadas apenas visam ter mais recursos nas suas emendas, enquanto os orçamentos gerais dos ministérios, né, das áreas estratégicas diminuem. Isso não vai dar certo, não está dando certo, e a gente precisa ter um Congresso Nacional que legisle, que fiscalize, que acompanhe, que proponha políticas públicas, e não um Congresso que queira ser o executivo. Não podemos ter um parlamentarismo às avessas. Então, nós precisamos também que esse campo progressista fale mais sobre isso, né? Mais importante do que estar entregando um equipamento no município aqui e acolá é ter dinheiro carimbado, controlado socialmente. É isso que a gente tem um movimento nesse sentido de entender que o orçamento é público, por isso tem que ir para o setor estratégico de desenvolvimento, no caso do Brasil. Na análise que o senhor faz, presidente, o senhor acredita que o governo federal deveria ser mais incisivo nessa questão das emendas? Porque, como o senhor mesmo disse, existem deputados governistas que também defendem que essas emendas continuem ou até que se ampliem. Né? Então, na opinião do senhor, o governo federal deveria ser mais incisivo ou travar essa luta, travar essa batalha? Eu acho que não precisamos esperar que Caetano Veloso nos chame para a rua novamente. Né? É claro e objetivo que querem assaltar o orçamento público. E as coisas estão sendo muito claras. Não é só o Banco Master, não. É um movimento por dentro do Congresso Nacional que reúne várias cores e sabores e apontam para esse sequestro do orçamento público. Então, é necessário, já vi uma fala do Lula, mas precisa ser mais incisivo. E, inclusive, fazer a correção por dentro de casa, da bancada progressista, precisa aparecer. E, ao invés de estar apoiando, nós saímos a verba para o fundo eleitoral, né? Saiu de 2 bilhões para quase 5 bilhões. Sim. Né? Todo mundo aprovando. Né? É absurdo isto. Né? E agora o orçamento, você bota 60 bilhões nas mãos do Congresso Nacional. Isso não vai dar certo. Isso vai deixar com que o executivo seja sequestrado, né? O judiciário tenha dificuldade de fiscalizar e o legislativo vai se tornar esse processo em que o próprio sistema eleitoral vai ser questionado. Vamos voltar ao voto censitário. O pessoal, tem que ter prefeito agora para ser eleito. Rapaz, não sabia que tinha voltado o voto censitário, não. Né? Conta-se o parlamentar que vai ser eleito com o número de prefeitos que ele tem. Então, é o voto censitário. Nós, cidadãos, entre aspas, comuns, não opinamos mais, não participamos do processo e somos também sequestrados a partir da orientação de prefeito A ou B, que tem uma magnitude de voto e transfere esse voto para o parlamentar, que depois vai transferir o orçamento secreto para ele. Então, essa simbiose aí não vai dar certo. E eu acho que é necessário um movimento popular, social, para denunciar e dizer que não se pode deixar roubar, sequestrar orçamento público, e parlamentar tem outra missão: fiscalizar as políticas públicas, propor políticas públicas e não executar orçamento público.
Presidente, só para a gente encerrar, a gente está falando aqui de Congresso, eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a sua pré-candidatura a deputado federal. Como eu apresentei aqui no início, o senhor é pré-candidato. Pensei que não ia falar. O senhor é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, vai tentar aí disputar uma das vagas, caso o partido alcance, na Câmara Federal. Então, eu queria que o senhor falasse também sobre isso. A gente ainda está, obviamente, no momento de pré-campanha, mas já se discute, já fala com as bases, como é que está aí toda essa correria? Nós estamos fazendo a luta do dia a dia, como sempre fizemos, né? Nós não estamos no processo eleitoral em virtude de ter um mandato. Nós entendemos, e uma orientação da nossa confederação, de que temos que disputar o espaço público. Não podemos ficar apenas questionando nas ruas. Temos que ir para dentro das urnas e colocar posições. E a nossa pré-candidatura, ela atende essa orientação da confederação e é uma resposta também a todo esse processo, onde as pessoas acham que só vai ser eleito quem tem recurso, quem tem apoio de prefeito. Nós estamos ousando, nós estamos dizendo, queremos a Câmara Federal, a Câmara Alta, exatamente que é o espaço de discutir políticas públicas de forma nacional. O deputado federal é deputado federal do Brasil, saindo do Ceará, mas ele é deputado federal do Brasil. Portanto, cada vez que ele consegue capitalizar e colocar as políticas públicas nacionais em evidência, ele traz recursos para seus estados e para seus municípios. Então, nós entendemos que essa pré-candidatura ela é para mostrar que há voto consciente, inteligente, que a população está entendendo que é necessária essa representação, não ter amarras. Não podemos ter amarras quando a gente coloca uma pré-candidatura, e não ter amarra significa lutar por interesse da coletividade, mas também trazendo essa coletividade a participar. Então, a pré-candidatura ela aponta para a questão do financiamento. Precisamos garantir a preservação dos recursos do Fundeb sendo aplicado de forma correta, precisamos aumentar os recursos do novo Fundeb, precisamos fiscalizar os recursos do petróleo, do gás, do royalties, precisamos discutir terras raras, precisamos ver que, para além da escola em tempo integral, temos que ter uma valorização de todos os profissionais de educação, agregando novos profissionais, garantindo concurso público, rompendo as barreiras do clientelismo, e é isso que um parlamentar do campo progressista ou de esquerda tem que apresentar. Ele tem que remar contra a maré, acabar com o orçamento secreto, acabar com as emendas PIX. Nós temos que dizer isso. Mesmo que a maioria do parlamento não queira, nós temos que apresentar. E se a gente não tiver a maioria no Congresso, chamemos as ruas para trazer essa proposta e as ruas vão dizer o que ela quer do Congresso Nacional. Perfeito. Presidente, queria agradecer aqui a oportunidade do senhor estar aqui nos nossos estúdios, conceder entrevista, né, participar aqui novamente de uma conversa com a gente aqui do Grupo Opinião CE. Então, fica aqui meu agradecimento em nome do grupo e apareça mais vezes aí, caso surja a oportunidade. Obrigado, foi muito boa, uma entrevista bem leve, mas com profundidade. Eu acho que a gente está no caminho certo. Garantir o espaço da comunicação, o espaço da busca da verdade e afastar as fake news e as mentiras que rondam a nossa rede virtual. Parabéns ao programa, parabéns a todos e a todas. Eu estou muito feliz por estar aqui. Perfeito. Obrigado, presidente. Obrigado também você que nos assistiu aqui em mais um episódio do podcast Questão de Opinião. Você nos acompanha aqui tanto no nosso canal no YouTube como na TV Show, mas também não deixe de acompanhar os canais da Opinião CE na rede social e o nosso portal opiniãoce.com.br. Até mais.